Transformador. Um transformador é um dispositivo destinado a modificar os níveis de tensão e corrente elétrica, mantendo potência elétrica praticamente constante de um circuito a outro, modificando também os valores das impedâncias elétricas de um circuito elétrico. Inventado em 1831 por Michael Faraday, os transformadores são dispositivos que funcionam através da indução de corrente de acordo com os princípios do eletromagnetismo, ou seja, ele funciona baseado nos princípios eletromagnéticos da lei de Faraday, Neumann, Lenz e da lei de Lenz, onde se afirma que é possível criar uma corrente elétrica em um circuito uma vez que este seja submetido a um campo magnético variável, e é por necessitar dessa variação do fluxo magnético que os transformadores só funcionam em corrente alternada. Estrutura. Um transformador é formado basicamente de enrolamento. O enrolamento de um transformador é formado de várias bobinas que em geral são feitas de cobre eletrolítico ou alumínio de forma circular. O enrolamento de um transformador é formado de várias bobinas que em geral são feitas de cobre eletrolítico ou alumínio de forma circular, retangular ou chapa, e recebe uma camada de verniz sintético como isolante núcleo. Esse, em geral, é feito em um material ferromagnético, geralmente de aço silício ou metal amorfo, e responsável por transferir a corrente induzida do enrolamento primário para o enrolamento secundário. Esses dois componentes do transformador são conhecidos como ativos. Os demais componentes do transformador fazem parte do acessório complementos. No caso dos transformadores de dois enrolamentos, é comum denominá-los como enrolamento primário e secundário. Existem transformadores de 3 enrolamentos, sendo que o terceiro é chamado de terciário. Há também os transformadores que possuem apenas um enrolamento, ou seja, o enrolamento primário possui uma conexão com o enrolamento secundário de modo que não há isolação entre eles. Esses transformadores são chamados de autotransformadores. Uma bobina trifásica possui internamente 3 transformadores. Bobinas, que podem ser ligados de diferentes modos, ligando o enrolamento primário em triângulo e os enrolamentos secundários em estrela. Ficamos com um conjunto em que o primário recebe corrente trifásica, e no secundário temos 3 fases de neutro, sendo o neutro o centro da estrela. Temos assim desta forma tensão simples e tensões compostas. No caso da distribuição da energia elétrica, temos 400 volts entre fases. Temos 3 situações dessa entre as fases RS, ST e RT. E temos 231 volts entre qualquer uma das fases e o neutro. Um transformador ideal. A corrente secundária surge para a ação secundária IMF na impedância de carga demonstrada. O transformador é baseado em 2 princípios. O primeiro, descrito via lei de Biot-Savart,
afirma que corrente elétrica produz campo magnético, eletromagnetismo, o segundo descrito via lei de indução de Faraday, implica que um campo magnético variável do interior de uma bobina ou enrolamento de fio induz uma tensão elétrica nas extremidades desse enrolamento, indução eletromagnética. A tensão induzida é diretamente proporcional à taxa temporal de variação do fluxo magnético do circuito. A alteração da corrente presente da bobina do circuito primário altera o fluxo magnético nesse circuito e também da bobina do circuito secundário. Nesta última montada de forma a encontrar-se sob influência direta do campo magnético gerado no circuito primário, a mudança do fluxo magnético da bobina secundária induz uma tensão elétrica na bobina secundária. Um transformador ideal é apresentado na figura adjacente. A corrente passando através da bobina do circuito primário cria um campo magnético. A bobina primária e secundária são ambas enroladas sobre um núcleo de material magnético de elevada permeabilidade magnética. Exemplo, um núcleo de ferro, de modo que a maior parte do fluxo magnético passa através de ambas as bobinas. Se um dispositivo elétrico é conectado a um enrolamento secundário, uma vez provido que a corrente e a tensão aplicada ao circuito primário tenham os sentidos indicados, a corrente e a tensão elétrica do dispositivo, usualmente denominado por carga do circuito, terão também sentido definidos como os indicados na figura. Na prática, os transformadores operam com tensões e corrente alternada, de forma que as marcações na figura representam a rigor e as relações de fase entre os sinais do circuito primário e secundário, visto que as tensões e correntes estão constantemente alternando seus sentidos a fim de prover um fluxo magnético variável. Tipos de transformadores. Os transformadores são classificados de acordo com vários critérios. As classificações de acordo com a finalidade, o tipo, o material, o núcleo e o número de fases são alguns das mais importantes. Quanto à finalidade, transformadores de corrente, transformadores de potência, transformadores de distribuição, transformadores de força. Quanto ao tipo, 2 ou mais enrolamentos, autotransformador. Quanto ao material do núcleo, ferromagnético, núcleo de ar. Quanto ao número de fases, monofásico, trifásico, polifásico. Para se reduzir as perdas, o núcleo de muitos transformadores são laminados para reduzir a indução. Para reduzir as perdas, o núcleo de muitos transformadores são laminados para reduzir as induções de correntes parasitas ou de Foucault no próprio núcleo. Em geral, se utiliza aço silício com o intuito de aumentar a resistividade e diminuir ainda mais essas correntes parasitas. Esses transformadores são chamados transformadores de núcleo ferromagnético. Há também ainda os transformadores de núcleo de ar que possuem seus enrolamentos em contato com a atmosfera. Transformadores também podem ser utilizados para o casamento de impedância. Esse tipo de ligação consiste em modificar o valor da impedância visto pelo lado primário do transformador, são em geral baixa potência. Transformadores de potência. Os transformadores trifásicos ou de potência são destinadas a rebaixar ou elevar a tensão e, consequentemente, elevar ou reduzir a corrente de um circuito de modo que não altere a potência do circuito. Esses transformadores podem ser divididos em dois grupos. Transformador de força. Esses transformadores são utilizados para gerar, transmitir e distribuir energia em subestações
e concessionárias. Possui potência de até 5 até 300 MVA. Quanto operam em altas frequências, tem até 550 kV. Transformadores de distribuição. Esses transformadores são utilizados para rebaixar a tensão para ser entregue aos clientes finais da empresa de distribuição de energia. São normalmente instalados em postes ou em câmaras subterrâneas. Possui potência de 15 a 300 kVA. O enrolamento de alta tensão tem tensão de 15, 24, 2 ou 36,2 kV. Já o enrolamento de baixa tensão tem 380, 220 ou 220 a 127 volts. Transformadores toroidais. Os transformadores toroidais têm baixa irradiação do campo magnético ao seu redor, o que reduz a interferência em circuitos elétricos sensíveis. A montagem é facilitada porque o aparelho pode ser fixado utilizando apenas um parafuso e seu funcionamento é silencioso, já que o ruído mecânico da vibração dos núcleos praticamente não existe. Transformadores toroidal. Autotransformadores. Nos autotransformadores, os enrolamentos primários e secundários estão em contato entre si. O enrolamento tem pelo menos 3 saídas, onde as conexões elétricas são realizadas. Um autotransformador pode ser menor por mais leve e mais barato do que um transformador de enrolamento duplo padrão. Entretanto, o autotransformador não fornece isolamento elétrico. Autotransformadores são muitas vezes utilizados como elevadores ou rebaixadores entre tensão na faixa de 110 a 117 a 120 volts e tensão na faixa de 220, 230, 240 volts. Por exemplo, saída de 110 ou 120 volts de uma entrada de 230 volts, permitindo que equipamentos a partir de 100 ou 120 volts possam ser usados em uma região de 230 volts. Um autotransformador variável é feito expondo partes das bobinas do enrolamento e fazendo a conexão secundária através do deslizamento de um contato, resultando em variação da relação de espiras. Tal dispositivo é normalmente chamado pelo nome de marca Variac. Simbologia. Alguns símbolos comumente utilizados em diagramas elétricos e eletrônicas. Transformador com núcleo de ar, transformador com núcleo de ferro, transformador de núcleo de ferro com tomada central TAP, autotransformador. Transformador ideal. Um transformador ideal é aquele que o acoplamento entre duas bobinas é perfeito, ou seja, todas concatenam ou abraçam o mesmo fluxo, o que vale dizer que não há dispersão de fluxo. Isso implica assumir a hipótese de que a permeabilidade magnética do núcleo ferromagnético é alta ou, no caso ideal, infinita, e o circuito magnético é fechado. Além disso, admite que o transformador não possui perda de qualquer natureza, seja nos enrolamentos, seja do núcleo. Transformador em vazio. Considerando um transformador ideal sendo total não sei o que, o mesmo em ambas as bobinas, já que despreza os fluxos dispersos e o núcleo tem não sei o que para não sei o que, as forças eletromotrizes
E1 e E2 induzidas dessas bobinas, adotando a convenção receptor, escreve-se como dividindo V2 por V1, chega-se à relação de tensões entre primários e secundários, sendo denominada relação de Spires ou relação de transformação. Esta primeira propriedade do transformador, que é a de transferir ou refletir as tensões de um lado para outro, segundo uma constante A, convencionando N1 como Spire acoplada a DDP. No circuito primário tem-se N1 no seu QN2, um abaixador de tensão de N1 no seu QN2, um elevador de tensão.